ele terá que responder pelos seus atos, que assim como ele disse e insinuou que nós aqui da comissão somos criminosos, quem acusa e não tem prova também é um criminoso. O que o decano fez ontem, atacando o parlamento, foi uma tentativa de blindar quem está dando cano. Quem está dando cano no Brasil, dando cano na economia, dando cano nos aposentados, dando cano em todos os sentidos. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. E Alexandre de Moraes manda prender mais um. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes acaba de mandar prender o ex-deputado e ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, parlamentar afastado em decisão anterior pelo STF e cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A ordem foi cumprida nesta sexta-feira pela Polícia Federal e está relacionada com a DPF das favelas. Ele foi preso em Teresópolis e encaminhado à Superintendência da PF no Rio de Janeiro. O ex-deputado será encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Segundo a PF, o mandado foi cumprido no fim da tarde de hoje, no âmbito da Operação Unha em Carne 3. O ex-presidente da Alerj já tinha sido preso em dezembro, em uma investigação que apurava supostos vazamentos de dados de uma operação contra o Comando Vermelho. E oposição apresenta queixa-crime contra Gilmar Mendes. Ministro considerou a atuação da CPMI do INSS como criminosa, por suposto vazamento de dados. Veja a entrevista coletiva dos parlamentares. Tenho convicção que todos vocês acompanharam o julgamento no Supremo Tribunal Federal ontem e viram os ataques proferidos pelo decano da nossa Suprema Corte, o ministro Gilmar Mendes, pessoa que pessoalmente eu tinha até o dia de ontem a maior consideração e respeito, porque ele sempre teve uma boa convivência com o parlamento brasileiro. Ele já esteve inúmeras vezes aqui conosco. Todas as vezes que o ministro Gilmar Mendes veio ao parlamento, ele foi tratado com respeito e com toda a dignidade. Eu não entendi os motivos que o levaram, como decano da corte, ontem fazer os ataques que fez aos membros da CPMI. E deixou sobre cheque e dúvidas sobre todos nós membros, sobre assessores e concursados desta casa, que tivemos acesso à sala cofre. É leviano o ministro da envergadura dele fazer as acusações que fez reiteradas vezes, sem dar nomes a quem vazou tais informações. Por este motivo, que nós parlamentares que lá assistimos com todo respeito e a vontade, era de dar resposta lá mesmo, mas lá é a casa deles. Por ética e protocolo, ouvimos calados. Viemos aqui para nossa casa e ontem eu já me manifestei, hoje outros parlamentares se manifestaram, e o que nos resta, até para darmos ao ministro Gilmar Mendes a chance de provar as ilações dele, é registrarmos uma queixa-crime, que já até este momento nós vamos deixar eu tinha deixado aberto espaço até às 16 horas, mas tem parlamentares que ainda estão chegando e querem assinar. Até o presente momento, para os senhores e as senhoras saber, tem a minha assinatura, a assinatura da senadora Damares Alves, a assinatura de Marcel Van Hatten, Ivaí de Mello, deputado Fábio Costa, senador Eduardo Girão, deputado Coronel Crisóstomo, deputada Coronel Fernanda, senador Magno Malta e deputado Hélio Lopes. Todos já assinamos este documento que já foi divulgado a toda a imprensa, e nós esperamos que o ministro Gilmar Mendes venha a público dar os nomes de quem vazou. Senão, é uma ilação muito grave vindo de uma pessoa que nós temos muita consideração, porque não se trata de qualquer pessoa. Ele é o decano da mais alta corte do país. E ele não pode fazer ilações sem provar o que diz. Até porque, no Estado Democrático de Direito, subtende-se que juiz fala nos autos. Mas já que ele decidiu falar em alto e bom som, resta-lhe a oportunidade de provar
quem são as pessoas que vazaram informações da CPMI. Agora é bom lembrar a imprensa, e vocês da imprensa sabem, ministros do STF vivem vazando informações de investigações que eles fazem. A Polícia Federal também vaza informações, porque vocês sabem antes do que nós mesmos de certas operações. Quando é para a Polícia Federal e para a ministra da Suprema Corte, parece que é normal vazar. Agora, se houve vazamento aqui, que nós também queremos saber se houve e quem vazou, incomoda muita gente. Eu acho que essa história do Banco Master, por envolver pessoas poderosas do Brasil, inclusive ministros da Suprema Corte, está incomodando muito o nosso decano. O que lamentamos e damos a ele, com essa queixa-crime, a chance dele dar nomes aos bois, senão ele terá que responder pelos seus atos, que assim como ele disse e insinuou que nós aqui da comissão somos criminosos, quem acusa e não tem prova também é um criminoso. Senador Magno Malta. Deputado, só uma dúvida, o que significa Responda depois para todo mundo. Responda depois. Eu apresento a queixa-crime para o Ministério, para o PGR, porque ele tem foro, somente o PGR pode falar. Vou deixar o Magno dar outros esclarecimentos e falar. Perguntas a gente fala no final também. Essa queixa-crime, certamente nós sabemos qual será o fim. E onde vai chegar ou onde não vai chegar. Nós e a imprensa sabemos. O PGR faz parte desse consórcio que hoje fala o que fala, solta, prende, gente despida de qualquer moral para julgar, para apontar, despidos de qualquer autoridade por conta do seu próprio comportamento. O que o decano fez ontem, atacando o parlamento, foi uma tentativa de blindar quem está dando cano. Quem está dando cano no Brasil, dando cano na economia, dando cano nos aposentados, dando cano em todos os sentidos. Um grupo de togados, negociantes, homens de negócio. E quando o esgoto estourou e que atolou a mão e o pescoço de todo mundo, só restou uma coisa: apontar o dedo para o parlamento. Ele precisa dar nomes, ele precisa provar. E parece que esse título de quase de final de festa, de que é o decano, enquanto alguns parlamentares lá estavam e obrigados foram a ouvir, está lá ouvindo esse tipo de asneira, de quem não tem nada para falar, a não ser passar a noite bolando como defender os togados de capa suja. Infelizmente, o decano do Brasil fez uma fala tão infeliz, apontando de forma tão covarde o parlamento, porque todo mundo sabe que CPI e CPMI é um instrumento do parlamento. E CPMI ou CPI tem a mesma envergadura judicial do Poder Judiciário, a mesma envergadura de um ministro. O Viana não precisa pedir nada para ninguém, é a mesma envergadura. Se não for assim, não tem sentido. Agora, a CPI da Covid, vamos lá. Quem foi que entrou? Randolph. Não tinha fato determinado. A CPI dizia que era Bolsonaro e Covid. Bolsonaro não é fato determinado. Fato determinado é crime. E se Covid fosse fato determinado, a CPI tinha que ser para o Brasil inteiro. E não foi. Como o Pacheco não instalou, ele recorreu e o Barroso sozinho foi lá, assinou e mandou e instalou. Pronto. CPI dos bingos, que eu fui autor no meu primeiro mandato. 47 assinaturas. Não instalou o presidente. O ministro Marco Aurélio foi lá e mandou instalar. Eu nunca vi levar para o pleno algo em que o parlamento não precisava requerer, mas requereu, porque faz parte da ossada do parlamento. Isso é primário, pelo amor de Deus, para qualquer primeiro-anista de direito. E eu tenho até pena deles que estão fazendo direito no Brasil, que estão aprendendo tudo que não existe no Brasil, falta de ordenamento jurídico e falta de Constituição. E vou encerrar minha fala dizendo: a mim entristece que o decano fez uma fala, um contorcionismo jurídico, um falatório, um blá blá blá, alá, rolando lero, apontando para o parlamento, exatamente
para defender quem vive dando cano no Brasil. Vou falar pela liderança do Novo. Pessoal, na verdade, o que nós vimos acontecer ontem no Supremo Tribunal Federal foi uma exposição ao ridículo do ministro, que é decano da Corte, atacando gratuitamente deputados federais e senadores que estavam lá presentes para representar os aposentados brasileiros que foram roubados durante esses últimos anos, atacando quem está querendo fazer uma investigação séria e, inclusive, impedindo que se prorrogasse uma investigação que está chegando em colegas seus, colegas do ministro Gilmar Mendes. É importante lembrar que o Banco Master até agora já atingiu esse escândalo familiares de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Temos o caso do taiaiá do ministro Toffoli, nós temos o caso do filho do ministro Cássio Nunes, que recebeu por uma consultoria prestada ao Banco Master, e nós temos o caso da esposa de Alexandre de Moraes, com um contrato de 129 milhões de reais para representar o banco, mas o que nós vimos nas conversas interceptadas pela Polícia Federal e divulgadas pelos senhores da imprensa, que na verdade são os alvos desse tipo de comentário de Gilmar Mendes, por estarem dando publicidade aos casos, graças ao que saiu na imprensa, percebemos que no dia da prisão de Daniel Vorcaro, ele trocou mensagens com o ministro Alexandre de Moraes, não com sua esposa, e perguntou se tinha conseguido bloquear. Não se sabe o que, mas especula-se e se tem grande grau de certeza sobre a que ele se referia, repito, no dia da sua prisão. O fato aqui, senhoras e senhores, é que esses ministros deveriam ter se dado por impedidos de julgar um caso que tratava da prorrogação ou não de uma investigação que também atinge o Banco Master e, portanto, também está chegando a familiares dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E talvez a reação do ministro Gilmar Mendes de atacar deputados e senadores presentes por um vazamento que, repito as palavras do deputado Sóstenes, não foi feito por deputados. E se foi, que o ministro Gilmar Mendes prove, por um vazamento que não incomoda por ter ocorrido e ter sido publicado pelos senhores da imprensa, pelo simples fato de ter sido vazada a informação, porque vazamento por vazamento, o Supremo Tribunal Federal vaza tudo o que é processo o tempo todo para a imprensa e todos são condenados, quando de direita ou de oposição, antes de devido processo legal qualquer. Não. O que incomoda o ministro Gilmar Mendes e outros ministros da Corte é o conteúdo dos vazamentos. Porque esse conteúdo dos vazamentos tem demonstrado que o caso Master está atingindo altíssimas autoridades da República, inclusive familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal. Porém, e concluindo, que o ministro Gilmar Mendes, por provocação nossa, e por ação, esperamos, e não por omissão, do Procurador-Geral da República, tem a hombridade de dizer quem foram os vazadores. E se não o tiver, não se sinta intocável como, em geral, os ministros do Supremo Tribunal Federal se sentem, mas que seja responsabilizado por sua leviandade e pela forma como atacou o Congresso Nacional. Um verdadeiro ataque à democracia é aquele propugnado por ministros da Suprema Corte que interferem no nosso trabalho e, além de interferir dia após dia, diminuindo a importância do parlamento, ainda tem o desplante de acusar deputados de crimes sem apresentar qualquer tipo de provas. Muito obrigado. Deixa eu só falar rapidamente aqui, agradecer a presença da imprensa e dizer o seguinte: a regra da boa convivência é o respeito. E ontem nós tivemos uma série de impropérios, uma verborragia seletiva do ministro Gilmar Mendes, completamente naquele momento destemperado, que a gente teve que agir com relação, não à decisão do seu voto, que a gente tem que respeitar apesar de ser contraditório, não em relação ao que ele disse ali
das votações em bloco, que ele também falou aqui do parlamento, que ele anulou um processo de um colega, uma quebra de sigilo da Maridit, que é do Toffoli e dos seus irmãos. E, efetivamente, a gente teve, a partir desse cancelamento, uma série de problemas aqui dentro para fazer esse trabalho, né? Então é muito importante, eu quero deixar muito claro que a gente precisa saber, e todos precisam lembrar, que a gente tem lá no Supremo Tribunal Federal julgamentos em bloco. A gente tem exatamente prisões em bloco. Com que moral tem o ministro para falar disso? Agora, nós vamos ter um impasse aqui muito grande, que poucos perceberam. Essa notícia crime nossa vai para a PGR. Eu espero que o senhor Paulo Gonet, que assistiu de camarote jornalistas serem ameaçados e não tomou uma posição sobre o sicário do Vocário, o ministro André Mendonça corretamente teve que tomar essa decisão de prisão do Vocário. O ministro Paulo Gonet precisa se declarar impedido sobre essa notícia crime. Até porque ele foi sócio do ministro Gilmar Mendes. Então que passe para outro, o seu vice-presidente, porque nós vamos aditar o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, que já tem na casa, vários senadores assinaram, sobre o conflito de interesses com o IDP, instituto dele, e a CBF. Estamos no ano de Copa do Mundo. E nós vamos aditar esse pedido de impeachment com esse fato grave de denúncia ontem de agressão a parlamentares do Brasil. O caso Master está na mão dos seus colegas. O pedido do senador Alessandro Vieira, meu e de Magno Malta, também do astronauta Marcos Pontes, do Plínio Valério, da senadora Damares Alves, está nas mãos de Cássio Nunes Marques, que, como foi falado aqui por um colega nosso, existe também, eu acredito que ele deva se decretar impedido, porque tem uma consultoria do filho dele no caso do Master. Então que passe para o ministro André Mendonça, que é o relator, para que a gente possa abrir essa CPI do Master, que está lá no Supremo Tribunal Federal, que toda a verdade venha à tona. É isso que a gente vai lutar junto com o povo brasileiro, junto com a imprensa que quer a verdade, desse maior fraude do sistema financeiro do Brasil, que está junto. Esse se interliga com a maior fraude do sistema previdenciário do mundo, que é esse caso do INSS, que foi interrompido prematuramente por uma conspiração entre os três poderes da República, e a gente está tendo que correr com um relatório, mas está bem fundamentado, e a população vai ver quem blinda quem hoje. Muito obrigado. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!